Olá, boa noite. Exames feitos em Capixaba de Aracruz com suspeita do novo coronavírus descartaram a possibilidade de gripe. Agora, novos exames serão feitos no Rio de Janeiro para saber se o jovem está com o coronavírus. A doença tem preocupado a população. Nas farmácias aumentou a procura por máscaras e álcool em gel. Em alguns lugares, os produtos já estão em falta. Quando não encontrou aqui, não encontra no concorrente, eles ficam desesperados. Continua internada a menina que foi deixada pela mãe sozinha em casa durante o carnaval. Equipes do Conselho Tutelar tentam encontrar parentes da criança. A gente já tinha feito tentativa de ajuda de alguns familiares, porém a gente não teve êxito, tanto que culminou nesse abandono. Susto em Cariacica, uma carreta derrubou postes ao fazer uma manobra. Parte do bairro ficou sem energia elétrica e moradores ficaram no prejuízo. Se a pessoa estivesse passando alguém aqui na rua. E o tempo mudou durante a tarde. O estado está em alerta para o risco de tempestade com raios e trovões até o final da noite de hoje. A sombrinha sempre anda na bolsa. Tudo isso e muito mais você confere agora no TN2. O teste feito no morador de Aracruz, que foi internado com suspeita do novo coronavírus, deu negativo para a gripe. Agora, novos exames devem ser feitos no Rio de Janeiro para confirmar se ele está ou não com coronavírus. Eu vou chamar o repórter Vitor Zucolotti, que tem mais informações para a gente sobre isso. Boa noite, Vitor. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que acompanham o TN2. É isso mesmo, Isabela. Essa informação foi passada pela repórter Fabiana Tostes, da coluna Plenário do Tribuna Online. Esse resultado parcial dos exames feitos pela Secretaria de Saúde saiu hoje, né? E deu negativo para influenza A, influenza B e também síndrome respiratória aguda grave. Se esses exames dessem positivo, o caso seria descartado para coronavírus. Mas agora o próximo passo é o exame de DNA viral para detectar se o paciente tem o coronavírus. O laboratório de referência para os exames aqui no Espírito Santo é o laboratório Fiocruz, que fica no Rio de Janeiro, e esse material, né, vai ser encaminhado para lá nessa sexta-feira. Amanhã, então, o material já chega e o prazo para sair o resultado é de até a semana que vem. Esse paciente, um rapaz de 25 anos, apresentou os sintomas de coronavírus, febre, coriza e também dor no corpo logo que ele voltou de Singapura, que é um dos países que tem, né, o alerta com relação ao coronavírus pelo Ministério da Saúde aqui no país. Ele foi até o Hospital São Camilo, lá em Aracruz, e depois ficou em isolamento domiciliar. Ele continua em isolamento domiciliar e vai permanecer até sair o resultado para o coronavírus. Vale salientar que na terça-feira também, um homem de 54 anos apresentou os sintomas de coronavírus, foi para a UPA, depois para o Hospital Jaime Santos Neves, só que ontem mesmo aqui a gente informou que o exame deu negativo para coronavírus. Esse homem de 54 anos tem influenza A. E por conta desse primeiro caso suspeito, houve uma verdadeira, suspeito, mas que já foi descartado, né? Houve uma verdadeira correria dos capixabas nas farmácias em busca de álcool em gel e também de máscaras. A gente vê agora na reportagem. Na prateleira, poucas unidades. E Dona Verônica deu sorte, viu? Porque o álcool em gel era justamente o que ela estava procurando. Eu tive sorte, eu venho procurando desde lá, do início lá da Reta da Penha, né? Já não estou encontrando, entendeu? Aí, como eu encontrei aqui, estou feliz por isso. É o momento aí que está todo mundo preocupado, né? O estoque está quase acabando nessa farmácia de Vitória. Priscila rodou e finalmente encontrou o que está quase virando um item de luxo. Já tentando aí prevenir, né, da melhor forma, mas já está começando a faltar algumas coisas, né? Álcool em gel eu já procurei e já estou tendo dificuldade para encontrar. Pois é, Priscila, isso está geral, né? Dona Ana Maria, por exemplo, colocou o álcool em gel como item número 1 da lista de compras. Eu já tenho o hábito de, em casa, chegar já lavar as mãos. Mas na rua nem sempre a gente tem essa oportunidade, né? Então tem que tomar certos cuidados, eu acho importante.
Os casos suspeitos de coronavírus estão gerando uma busca geral por equipamentos de segurança, como máscaras, e de higiene pessoal também. Além dessa aqui, a nossa produção entrou em contato com pelo menos outras 4 farmácias daqui de Vitória e todas elas deram a mesma informação. Faltam máscaras e álcool também. E com relação às máscaras, um desses estabelecimentos informou que chegou a perder 30 vendas só hoje de manhã. O atendente dessa unidade disse que a loja está sem máscaras há uma semana. De cada 10 clientes que entraram, 5 procuraram esse tipo de produto. Máscara ou álcool em gel. As máscaras estão em falta em aproximadamente uma semana. Não consegue comprar o produto. Nenhuma distribuidora consegue vender para as farmácias, entendeu? Está todo mundo desesperado. Você chega aqui, tem pessoas que mostram assim, aquele desespero, né, por comprar o produto, e quando não encontram aqui, não encontram no concorrente, eles ficam desesperados. E talvez nem tenha necessidade de tanto alarde, né? Porque a estatística no Brasil não está para tanto. Para se proteger, o capixaba faz qualquer coisa. Mas, na opinião de Bianca, não há necessidade de desespero. É bom se prevenir, sempre comprar um álcool, deixar em casa, lavar sempre as mãos, né? Higienizar bastante. Máscara eu acho que nem tanto por enquanto, né? Mas o álcool é importante sim. Nada de alarde, mas da maneira que a gente puder já ir prevenindo, né? O álcool em gel é não só para esse caso, né, do coronavírus, mas o ideal a gente estar sempre lavando as mãos, utilizando, tentar higienizar da melhor maneira possível. E agora mais do que nunca, né? Ficar num ambiente bem aberto, bem arejado, eu acho que ajuda bastante. Pois é, gente, os médicos, eles orientam que as máscaras, elas devem ser utilizadas apenas pelos pacientes que estão doentes. É só quem tem a doença que tem que utilizar a máscara. O importante mesmo e o mais indicado é a prevenção com cuidados básicos, como lavar as mãos com água e sabão, esfregar a palma das mãos, a ponta dos dedos na palma da outra mão. Também, na hora que você utilizar, proteger a boca e o nariz com um lenço de papel quando for tossir, quando for espirrar, e depois descartar esse lenço de papel, não vai reutilizar, o ideal tem que ser jogado fora. E também a recomendação é evitar compartilhamento de itens de uso pessoal, como talheres, copos, toalhas também. Bom, até agora, gente, no Brasil já são 132 casos suspeitos do novo coronavírus e um já foi confirmado. Por conta disso, o Ministério da Saúde antecipou a campanha de vacinação contra a gripe, que começaria em abril, vai começar dia 23 de março. São essas as informações, Isabela, eu volto com você. Obrigada, Vitor, pelas informações. A gente muda de assunto, fala de um caso cruel. A criança de 1 ano e 9 meses que foi abandonada pela mãe para curtir o carnaval continua internada. O bebê, que é especial e se alimenta por sonda, foi encontrado desnutrido após denúncias de vizinhos. De acordo com vizinhos, mãe e filha moravam nos fundos desta casa que fica em Cidade da Barra, Vila Velha. A mulher, que tem 20 anos, estaria morando no local há mais de um ano, mas era pouco conhecida pela vizinhança. Após o carnaval, vizinhos desconfiaram de algo errado e acionaram a polícia. Foi neste local que foi constatado que a menina de 1 ano e 9 meses estava abandonada há 4 dias. A mãe foi encontrada pela polícia no mesmo bairro e detida. Já a criança, que é especial e se alimenta por sonda, foi encaminhada ao hospital. A criança foi trazida aqui para o Hospital Infantil de Vila Velha, onde continua internada. De acordo com o Conselho Tutelar, assim que receber alta, ela será encaminhada a um abrigo. A gente já tinha feito tentativa de ajuda de alguns familiares, porém a gente não teve êxito, tanto que culminou nesse abandono, né? Então agora a gente vai de novo conversar com essa família e a gente coloca tudo em relatórios que são encaminhados ao juizado da Vara da Infância de Vila Velha. Segundo a polícia, antes de ser detida, a mãe da criança foi agredida por populares que tomaram conhecimento do fato. A mulher foi encaminhada à delegacia de Vila Velha para prestar depoimento. Em seguida, foi para o presídio. Olha, a mãe da criança foi autuada por abandono de incapaz. O Tribunal de Justiça informou que a mulher passou por audiência de custódia hoje à tarde, mas por se tratar de um caso envolvendo menor de idade, o processo tramita em segredo de justiça. O Conselho Tutelar afirmou que já havia recebido outras denúncias com relação à mãe e já vinha acompanhando o caso. Olha, se nenhum familiar for encontrado para ficar com a criança, ela pode ser levada para um abrigo quando tiver alta. Muito triste, né?
Em Araçás, moradores e comerciantes estão assustados com a quantidade de assaltos. Um posto de combustíveis foi assaltado por bandidos que usaram uma submetralhadora para cometer o crime. Os assaltantes chegam de carro ao posto de combustíveis. São pelo menos 4 homens. Um deles está armado. Repare na imagem que a arma parece ser uma submetralhadora. A todo momento ela é apontada para o frentista. Eles roubam o dinheiro do caixa e vão embora. Os momentos de terror foram vividos pelos funcionários do posto na madrugada desta quinta-feira. A cena tem sido comum. Em vários postos, né? E sempre o nosso colega estava mandando pra gente, falando que aconteceu assalto. Isso é diariamente, sempre está acontecendo. O crime aconteceu na rodovia Darli Santos, à altura do bairro Araçás, Vila Velha. Por aqui não são só os postos que vêm sofrendo. Moradores estão vivendo com medo. Mas a gente fica até surpreso, porque é muito assalto, né? O seu Tatá teve o carro roubado na porta de casa. Ele já veio, quando ele chegou perto de mim, ele sacou do revólver, falou, um assalto, entra e passa tudo. Aí eu passei para ele, ele saiu com o carro e foi embora. Entra ano, sai ano e a segurança pública continua complicada aqui em Araçás. Setembro, outubro e novembro do ano passado. Nesses 3 meses, nossas equipes estiveram aqui no bairro. Infelizmente, para falar sobre o problema da insegurança. Setembro, 2 casas foram invadidas e assaltadas. A associação de moradores também foi alvo dos bandidos. Outubro, bandido armado rouba carro estacionado. O motorista estava dentro do veículo e uma estudante foi atacada por um criminoso ao descer do ônibus. Novembro, comerciantes desanimados por causa da violência e mais um roubo a carro. Já foram feitas várias medidas de segurança para tentar inibir, mas está difícil, a gente precisa de ajuda. Olha, a Polícia Militar diz que faz o patrulhamento preventivo 24 horas no bairro e que está à disposição da comunidade. Um agente penitenciário está sendo investigado pela Corregedoria da Secretaria de Justiça do Estado por ter atirado na casa de um morador em Vitória. Tem vídeo, olha só. O veículo aparece na rua por volta das 5h30 da manhã. Uma pessoa armada atira de dentro do carro na direção da casa, no bairro de Cutuquara. São pelo menos 3 disparos. Em seguida, o veículo sai em alta velocidade. A vítima procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Olha, de acordo com a Sejus, o inspetor está lotado no Centro de Detenção Provisória da Serra. Ele é efetivo desde 2010 e está de férias. Um procedimento administrativo disciplinar foi aberto e o agente pode ser afastado. No retorno do TN, a gente mostra um acidente que assustou moradores em Cariacica. Uma carreta saiu arrastando postes e deixou muita gente no prejuízo. Agora imagens ao vivo do trânsito para você ali na Reta da Penha. A gente volta bem rapidinho. Susto em Cariacica. Uma carreta derrubou postes e a região ficou sem energia por um bom tempo. A carreta derrubou 2 postes de energia neste trevo do bairro Santana, em Cariacica. O motorista tentou fazer uma curva para a direita, mas acabou dando pouca abertura e a parte traseira do veículo acertou o poste que ficava na esquina. O acidente aconteceu bem em frente à casa do seu João. O senhor, que teve a geladeira e o rádio queimados, conta o susto que levou. Eu estava aqui em casa, eu estava ali dentro, aí quando eu vi aquele estalo, deu fogo na minha geladeira. Queimou minha geladeira e queimou meu rádio. Tô sem energia aí, ó. Não posso não cair no chão porque bateu em cima da carreta ali e queimou uma coisa ali, ó. Senão eu tinha caído. Se a pessoa estivesse passando alguém aqui na rua. Por sorte, no momento do acidente, ninguém ficou ferido. A carreta estava carregada com ferragens e havia acabado de descarregar aqui no bairro Santana, em Cariacica. O motorista, que é morador da Serra, seguia para casa. Muito abalado com o acidente e com o prejuízo, ele preferiu não gravar a entrevista. Parte da carreta ficou bastante destruída. Por causa da queda dos postes, a fiação foi danificada. Residências e estabelecimentos comerciais ficaram sem energia. Equipes da concessionária trabalhavam no local. Ao outro lado da rua, a placa de trânsito indica que é proibida a passagem de veículos com mais de 16 toneladas. Porém, durante a reportagem, vimos outras carretas circulando e o fluxo no bairro ficou mais intenso que o normal. Olha, o condutor que provocou o acidente não foi encontrado e o poste danificado já foi substituído.
Perseguição e troca de tiros após assalto à agência dos Correios em Santa Maria de Jetibá. 3 criminosos roubaram a agência por volta de 1h da tarde. A polícia foi acionada e houve perseguição e troca de tiros. Um dos bandidos foi baleado e outro preso. Com os criminosos, a polícia apreendeu a arma usada no assalto, uma máscara, celulares e o dinheiro que havia sido roubado da agência. O terceiro suspeito conseguiu fugir. E teve tiroteio também em Cariacica. Uma casa foi atingida pelos disparos. Um dos disparos acertou a janela dessa casa, ricocheteou e foi parar no muro. O trajeto feito pelo tiro não atingiu ninguém, mas causou pânico. Dentro da casa estavam mãe e 2 filhas de 4 e 9 anos de idade assistindo televisão. Do lado de fora, na varanda fumando, estava o marido e na rua, muitas crianças e moradores. Eu estava em casa, estava saindo, me preparando para a igreja. Quando a gente tentava abrir o portão, aí escutou a polícia passando e uma pessoa de moto passando e a polícia tirando. De acordo com os moradores, a polícia veio em perseguição por essa rua aqui, a Silva Guiar. E quando chegou mais ou menos nesse ponto, o cara que estava na moto, o suspeito de ter furtado a moto, teria reagido atirando contra os policiais. Os policiais também atiraram. O cara, então, esse homem, esse suspeito, deixou a moto aqui e deu linha, deu no pé. Acreditem, ele pulou esse barranco aqui dentro do quintal de uma residência e esse barranco tem aproximadamente uns 4 metros de altura. O suspeito, o ladrão, ainda correu pela rua e foi bem mais lá para baixo. Tinham pelo menos 5 crianças na rua brincando de futebol e o ladrão passou na toda no meio dessas crianças. O suspeito não foi pego pela polícia, mas a moto roubada sim. Ela foi levada para a Delegacia Regional de Cariacica. Nossa equipe teve que sair da rua. 2 rapazes armados não deixaram que terminássemos a apuração desse fato e nem conversássemos mais com os moradores. Que ponto chegamos, né? A seguir, a gente fala da previsão do tempo. Uma frente fria trouxe chuva durante a tarde no estado. Teve gente que foi pega de surpresa. Agora, imagens ao vivo do trânsito na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras. A gente já volta. O tempo mudou e até choveu durante a tarde. Tem alerta de tempestade para todo o estado até o final da noite. O tempo chuvoso pegou muita gente de surpresa na tarde de hoje. De manhã tava sol e eu saí de casa desprevenida, sem sombrinha, sem nada. Quando eu saí, começou aquela ventania, o tempo começou a ficar meio nublado e choveu. O jeito foi se proteger como pôde, com a sacola de compras, no ponto de ônibus ou comprar um guarda-chuva. O jeito é comprar uma sombrinha que eu esqueci a minha no serviço. E se a população foi pega de surpresa, teve gente à espera da chuva, como Carlos. Melhor se chover, nós ganhamos um dinheirinho para sobreviver. De acordo com a meteorologia, um canal de umidade que tem se formado ao sul da Amazônia e vindo em direção ao sudeste do país é que tem provocado a instabilidade no tempo. E estas condições devem permanecer no estado até o início da semana que vem. Até o começo da próxima semana, a tendência é de tempo instável no Espírito Santo. As nuvens aumentam, principalmente na metade sul do estado, em que pode aí haver uma chuva um pouco mais constante. Em alguns pontos, principalmente na região serrana, há expectativa de pancadas de chuvas com trovoadas e no norte do estado ainda deve haver algumas aberturas de sol. Porém, em alguns momentos, há a ocorrência de chuvas esparsas aí em boa parte do norte do estado. A tendência para os próximos dias é que as chuvas diminuam. Mas é importante que as pessoas fiquem atentas e saiam de casa preparadas. A sombrinha sempre anda na bolsa. Fico acompanhando também a previsão do tempo, esperando que refresque. Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Uma boa noite e até amanhã.